abram suas Bíblias, mais uma vez, no Salmo de número 75. Salmo de número 75. 75. Deus é juiz. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf, cântico. Diz assim a palavra do Senhor: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém? Que Deus assim nos abençoe e aplique em nossas vidas a sua palavra. Nesta noite, com os irmãos, sobre o controle soberano de Deus. O controle soberano de Deus. Este salmo é um grandioso cântico, é um cântico de louvor. E aqui o salmista fala de uma grande comunhão que existe entre o povo de Deus, o salmista e o próprio Deus. E aqui há um diálogo entre Deus, entre o salmista, entre o povo de Deus. Aqui sua estrutura baseia-se em várias partes. Primeira, louvor do povo a Deus pelo sentimento da sua presença, versículo 1. Então no versículo 1 aqui, é o povo que está declarando: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Segundo, o anúncio de Deus, de sua determinação soberana de julgar a terra, do versículo 2 ao versículo 5, é a voz de Deus falando também às nações. Número 3, declaração do povo de que Deus é o verdadeiro juiz, versículo 6 ao versículo 9, ao versículo 8, aliás, e o versículo 9 é a voz do salmista. O salmista diz: quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. E por último, número 4, declaração de Deus de sua intenção de realizar o juízo final. Versículo 10. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Aqui é a voz de Deus falando ao seu povo e também às nações. Este salmo é um cântico de Asaf. Asaf, que era um músico, compositor, ensinador também das pessoas, né, ali na parte musical. Então ele era um adorador por excelência, nos dias do rei Davi e nos dias do rei Salomão. Então ele escreve aqui este salmo
que exalta ao Senhor como juiz das nações. E ele também diz que, aqui este salmo ele fala de um tempo de incertezas e opressão. Então, o contexto aqui era um contexto de incertezas e opressão, talvez vindas de povos inimigos e também do próprio povo. Dentro do povo, eles estavam passando por tempos de incertezas, tempos de julgamentos, tempos difíceis. Então, Deus é o juiz supremo que estabelece a sua ordem de justiça. No versículo 1, então, nós podemos ver o maravilhoso salmo que fala do controle soberano e da justiça de Deus. No versículo 1, ele diz que o salmista estava radiante, ele está radiante. E ele diz 2 vezes: graças te rendemos, graças te rendemos. Essas 2 expressões evidenciam um sentimento de gratidão a Deus por sua soberania, por sua força, por sua glória, por sua investida sobre os inimigos do seu povo. E Asaf também está grato a Deus, ele invoca a presença de Deus, porque ele mesmo é testemunha do Senhor, ele mesmo é testemunha das obras de Deus diante do povo. Ele que passou ali diante do reinado de Davi, diante do reinado de Salomão, então ele viu muitas coisas, de como Deus age no meio do seu povo, e ele exalta ao Senhor. Ele contempla as maravilhas de Deus, e ele invoca ao Senhor, que é todo poderoso, e próximo de todos os corações e lábios que o louvam, que o invocam. E ele ainda diz que Deus está sempre pronto para intervir pelo seu povo. Olha o que diz aqui: invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Então, por que ele está exaltando o nome do Senhor? Por que ele está celebrando? Ele está feliz, porque eles estão invocando o nome do Senhor e declarando as suas maravilhas, dizendo: ó Senhor, se não fosse o Senhor, nós já estaríamos destruídos. Se não fosse o Senhor, nós já estaríamos desamparados totalmente, na opressão, nas incertezas, nas adversidades. E assim também para as nossas vidas. Versículo 2: pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Então aqui Deus está falando, Deus está comunicando ao povo uma grande e poderosa verdade: quem abate sou eu, quem julga sou eu, quem exalta sou eu, quem age no meio do meu povo sou eu. Deus está falando isso. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, porque o agir de Deus é preciso. Ele é preciso, ele é adequado, ele é perfeito. Esse é o tempo de Deus. E é por isso que ele diz aqui, que dentro do momento exato, nem antes nem depois. Por isso que diz: hei de aproveitar o tempo determinado. E esse tempo determinado não é meu, não é nosso, é o tempo de Deus. É Ele que reina soberanamente, o controle está nas suas mãos. E Ele não deixará passar o momento adequado para julgar. O tempo de Deus julgar os ímpios é o tempo dele, não é o nosso tempo. É o tempo determinado de Deus. E nós podemos ter essa segurança que no momento certo Deus vai julgar os justos e vai julgar também os ímpios.
Aqui o salmista fala sobre a certeza de um Deus que tem em suas mãos o tempo, e Ele julgará justamente. Então aqui diz, né? Hei de julgar retamente. Ele há de ser justo. Ele não há de ser imparcial, ele não há de ser injusto, ele há de ser justo, pois ele julga retamente. Deus não pode vir a ser apressado, nem mesmo pelo seu povo. Eles estavam ali talvez enfrentando um período de injustiças, de opressão, de adversidades, mas nem mesmo por esses motivos Deus se apressaria, fugindo do seu tempo, fugindo do seu poder. Tudo estava no seu controle, tudo está no seu controle. Versículo 3. Ainda Deus falando: vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Aqui nesse versículo evidencia o poder divino. Ele não se deixará vacilar, ele não se deixará corromper, ele não fraquejará, assim como o homem. O ser humano, ele vacila. O ser humano, ele muda de opinião, dependendo de alguma circunstância. O ser humano, ele tem um revés. Ele acorda hoje, como diz o ditado popular, hoje ele acordou com o pé direito, amanhã ele acorda com o pé esquerdo. O ser humano é assim, o ser humano é vacilante, o ser humano é errante, mas o Senhor não. E é por isso que ele diz: vacilem a terra e todos os seus moradores. A terra, o ser humano é instável, ele não tem estabilidade. Deus tem estabilidade, ele não é instável, ele não pode haver um pensamento de que ele não sabe o que está acontecendo, de que ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe. E ele diz: ainda assim eu firmarei as suas colunas, eu ainda assim firmarei as suas rochas, a sua vida. Mesmo sendo o ser humano tão vacilante, ele mesmo assim firmará as suas promessas. Em tempos de grande aflição, pode parecer que o mundo está vindo abaixo. Nós vemos aí pelas notícias, pelos meios de comunicação, guerras, o caos, violência e tantas outras coisas, mas Deus não abandona o seu povo. Deus jamais abandona o seu povo. Nada foge ao seu controle, nada está fora das suas mãos. Ah, Deus deixou um caos. Não é Deus, é o próprio ser humano, as próprias circunstâncias do ser humano. Então, nada foge do seu poder, nada foge da sua autoridade. Versículo 4, ainda Deus dizendo: digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa cabeça. Aqui nós temos uma palavra de que não há loucura maior do que a soberba. Se nós temos um Deus que é poderoso, se nós temos um Deus que tudo está nas suas mãos, e então aqui ele exorta o próprio povo de Deus e também as nações, dizendo que sejam humildes. É loucura se ensoberbecer, é loucura o ser humano achar que ele é mais poderoso do que Deus. Ele é mais poderoso, né, do que todas as coisas. Me fez lembrar aqui do engenheiro construtor do navio Titanic. E ele disse uma frase:
Ele falou: esse navio é de última tecnologia, tanta coisa. E ele disse: esse navio nem Deus afunda. Foram as palavras do engenheiro que construiu o navio Titanic. Então o ser humano, ele jamais deve se exaltar. E é loucura exaltar-se diante de um Deus tão poderoso, que tem toda a autoridade no céu e na terra. É loucura. Então, a criatura, na sua ignorância, tenta-se esconder-se do seu Criador. Assim como uma criança, ela tenta fugir dos seus pais, tenta se esconder dos seus pais, tenta até mesmo esconder-se algo dos seus pais, mas um momento, tudo vem, tudo se evidencia. Essa semana mesmo, abrindo um parênteses aqui, um aluninho lá, ele na escola, ele estava faltando já há alguns dias, e começou a aumentar o burburinho, né, na sala dele, do 6º ano. E o burburinho, até que os alunos escaparam lá, né, a informação de que ele estava matando aulas. Então não demorou muito. Ele achou que ele estava escondendo dos seus pais, ele achou que ele estava se escondendo dos seus amiguinhos, mas aí chamou os pais e o caso foi resolvido. Mas é assim, o ser humano, ele quer se esconder, o ser humano, ele quer ser maior do que Deus, mas nós que somos cristãos, nós sabemos muito bem que isso não funciona. Não funciona. Pois Deus percebe com nitidez que Ele mesmo é digno de ser louvado e engrandecido. Aquele que é humilde, o justo, que reconhece que ele serve um Deus grandioso, todo-poderoso, que tem o universo nas suas mãos. Ele é um justo humilde. A humildade. E o Senhor diz: digo aos soberbos, não sejam arrogantes, não sejam pretensos a exaltar-se. E aos ímpios, não levantei a vossa força. Versículo 5. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. O salmista continua falando contra os arrogantes e os aconselha a deixar a estupidez de se insurgir contra o Criador. E aqui o salmista, ele se refere a Deus como uma rocha, ou seja, o soberano, indestrutível e imutável. O Senhor, ele é indestrutível. Não há como o ser humano destroná-lo. Não há como o ser humano colocá-lo em um laboratório e dissecá-lo. Assim como se estuda a biologia, assim como se estuda a química. Não. Deus, ele não é um objeto nesse ponto. Não dá para fazer isso. Falar contra a rocha significa rebelar-se. Todos os ímpios são rebeldes e como tal levantam-se e falam contra Deus. Então eles se levantam e eles falam contra Deus. Eles são rebeldes. E aqui há uma forte advertência aos loucos e ímpios que se enganam a respeito da demora aparente do juízo de Deus. Ah, Deus vai demorar. Não, vamos continuar fazendo a nossa impiedade, continuar praticando a nossa maldade. Isso no pensamento ímpio. Que o juízo não vem. O juízo vai demorar. Ainda não tem previsão. Mas na verdade Deus é soberano. Os ímpios ostentam como, entre aspas, como animais poderosos, empunhando-lhes símbolos de poder, sem levar em consideração
o poder de Deus. E na verdade eles são frágeis, mais frágeis do que eles imaginam. Esse é o ponto do salmista, a voz de Deus. Versículo 6. Porque não é do Oriente, nem é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Então aqui o salmista, mais uma vez aqui o salmista agora, dirigindo-se ao povo. De onde vem o teu socorro? Olhe para o oeste, olhe para o sul, olhe para o norte, olhe para o leste, olhe para as alturas. De onde vem o teu socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Não é do deserto, não é das campinas que vem o nosso auxílio, mas o auxílio vem do Senhor. Em que direção procurar ajuda? Então, diante disso, diante dessas palavras do salmista, dizendo que o homem, ele não tem para onde escapar, ele não tem para onde ir, ele não tem esse poder, essa autoridade que Deus tem. E então ele diz: olhem ao redor. De onde vem o nosso auxílio? Vem do Senhor. Não vem do leste, não vem do oeste, não vem de região nenhuma. Vem do Senhor. Ele é o nosso auxílio. Diz aqui, nem do deserto que vem o nosso auxílio. Podemos esperar de todos os lados, mas é do Senhor que vem a nossa proteção. Versículo 7. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Então, para estes que se consideram arrogantes, que são os ímpios, que praticam maldades, Deus é o juiz. E no momento certo, no momento oportuno de Deus, que nós não sabemos, ele vai abater, que são os ímpios, que são aqueles que praticam maldades, que são aqueles que não querem relacionamento com Deus, não querem ter a Deus como seu Deus. E a outro exalta, que são os justos, que por outro lado reconhecem a soberania de Deus, reconhecem-se como carentes da graça e da misericórdia de Deus. A esse o Senhor exalta, Ele vai exaltar. Ninguém o pode resistir. Ele exalta e Ele abate. O próprio Deus exalta e o próprio Deus abate. Os soberbos são abatidos e os humildes que confiam no Senhor serão exaltados. E isso vale para nós confiarmos no Senhor. Versículo 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Então o salmista aqui, ele fala do reinado de Deus. Ele reina, e ele não deixará os ímpios impunes. Não deixará os ímpios impunes. Não sobrará um, nem mesmo um. Então ele, nessa linguagem aqui, que é uma linguagem figurada, nas mãos de Deus há uma bebida tão forte que torna os ímpios instáveis até a morte. E eles vão tomar dessa justiça de Deus, beber dessa justiça de Deus, diz aqui o texto, sorvem-no até as escórias, ou seja, até as últimas gotas da ira de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus. Os ímpios, todos os ímpios da terra, todos os ímpios. Ele não fala aqui metade dos ímpios, ele não fala aqui uma parte dos ímpios, ele fala todos. Deus não deixará ninguém impune. Primeiro, que os iníquos de repente tomam a vingança de Deus.
E segundo, que eles bebam até os restos, até perecerem. Não escapará ninguém, não escapará nenhum dos ímpios, daqueles que praticam maldades, daqueles que não têm relacionamento com Deus. Essa figura é comparar a veemência e a fúria da ira de Deus com uma bebida forte, uma bebida misturada. Nessas figuras ele sugere que será impossível para os ímpios escaparem da ira de Deus, do cálice que Deus colocará em suas mãos, e eles serão obrigados a bebê-lo até a última gota. Então essa é a ira de Deus, a justiça de Deus sobre aqueles que permaneceram com seus olhos altivos. Aqui relata-se novamente, volta aqui ao versículo 4. Aos soberbos, aos arrogantes, aos ímpios que levantam a sua força. Eu sou suficiente. No pensamento ímpio. Então aqui o Senhor termina dizendo: eles vão beber da minha ira, do meu furor, da minha vingança, diz o Senhor. Versículo 9. Então o salmista conclui dizendo: quanto a mim, eu, o salmista Asaf, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Então o salmista, diante de tudo isso, ele diz: quanto a mim, o que resta a mim é exaltar o Senhor, é louvar ao Senhor, é salmodiar ao Senhor. Aqui evidencia a conclusão da alegria que o povo sentiu por ter experimentado que Deus era o seu libertador. No início do salmo, eles se viam diante das injustiças, diante da opressão, talvez diante das adversidades, ali talvez diante do ataque dos inimigos que vinham de fora, e também de inimigos de dentro, que se levantavam diante do povo de Deus. E aqui o salmista finaliza dizendo que o povo reconhece que o Deus é o seu libertador. E mais uma vez eu digo, o controle soberano de Deus. Deus tem o controle nas suas mãos. Os ímpios e os justos, os maldosos e aqueles que procuram um relacionamento com o próprio Deus, assim como o salmista Asaf. Como conclusão, novamente a voz de Deus no versículo 10. Ele diz: eu abaterei, eu aniquilarei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. É o próprio Deus dizendo a mim e a você: os ímpios, os soberbos, os arrogantes serão exterminados, mas os justos serão exaltados. O que nós podemos aprender como aplicação para as nossas vidas deste salmo? Número 1, reconhecer a justiça de Deus. Reconhecer a justiça de Deus. Nos ensina a confiar na justiça de Deus, mesmo quando vemos injustiças ao nosso redor. Mesmo ao nosso redor, no mundo lá fora, na sociedade, há tantas injustiças, adversidades, mas sabemos que Deus é justo. E nada foge ao seu controle. E no momento certo, não precisa desesperarmos. Não precisa você se desesperar. Que no momento certo, no tempo de Deus, o juízo virá. Isso nos encoraja a manter a fé e a esperança, mesmo em tempos difíceis. 2, viver com humildade. Então, sermos humildes. Os servos e servas do Senhor são um povo humilde,
é um povo humilde, não é um povo arrogante, não é um povo pretensioso. Devemos nos esforçar para viver de maneira humilde, reconhecendo que tudo que temos vem de Deus. Tudo que temos vem das mãos do Senhor. Número 3, clamar por justiça. Assim como o salmista clama a Deus, somos chamados também a ser voz de Deus em favor da justiça. Sempre que pudermos, fazer a justiça, praticar a justiça, fazer o que é bom, fazer o que é reto, apoiar as causas sociais, por exemplo, apoiar, por exemplo, a defesa dos oprimidos, a promoção da equidade, nos envolver ativamente em ações que busquem a justiça e a dignidade para todos. Então essa é a aplicação do Salmo para nós. Número 4, cultivar uma atitude de louvor. O Salmo começa no versículo 1 com louvor, louvor do povo. E termina no versículo 9 com louvor do salmista, evidenciando ali o louvor. Diante de toda e qualquer situação, diante de toda e qualquer circunstância, eles louvam, eles exaltam o nome desse Deus poderoso. E nos ensina a importância de manter uma atitude de gratidão. O foco aqui é que somente Deus pode nos ajudar a encontrar a paz em meio às tempestades da vida. Nós acabamos de cantar isso. Neste mundo jamais, né? Nós só encontramos paz no Senhor. Nós cantamos aqui um cântico que falava sobre isso. Que por mais que nós procuremos a paz lá fora, a paz nas coisas, a paz nas circunstâncias, é somente em Deus que nós vamos encontrar a verdadeira paz, a verdadeira libertação em meio às tempestades da vida. E sim, o quinto e último ponto é confiar na soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Aprendemos aqui neste salmo que nada foge ao seu controle. Ele julga retamente, Ele julga no tempo oportuno, Ele analisa os arrogantes e os condena, Ele analisa os justos e os exalta. É do Senhor. O controle de todo esse universo está nas mãos de Deus. E não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do Norte, nem do Sul, nem do Leste, nem do Oeste, nem do deserto, nem dos campos que vem a salvação. Mas é do Senhor. Ele exalta, Ele salva, Ele liberta. Isso nos dá segurança e esperança, independente das circunstâncias. Que Deus assim nos abençoe. Que belo salmo. É um salmo magnífico, que nos relembra que o controle está nas mãos de Deus e sempre continuará. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos